A gente já pode aproveitar para abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4. Nós temos refletido desde terça-feira passada, e essa é uma série bem curtinha, terminamos hoje, se Deus quiser, embora tenha muito mais assunto para a gente falar sobre a doutrina da igreja. Mas nós terminamos hoje porque o meu objetivo é abordar os principais temas teológicos de forma bem panorâmica, dentro daquela série, o que todo cristão fiel precisa saber. E nós estamos refletindo sobre eclesiologia, que é a doutrina da igreja. E eu espero que de terça-feira passada para cá, uma chave tenha virado em seu coração. E a minha maior vontade é que essa chave já tenha virado há muitos anos. Se alguém pedir para você, de terça-feira para cá em diante, desenhe o que você acha que é a igreja. Desenhe aquilo que você entende como conceito de igreja. A maioria das pessoas vão desenhar uma casinha com a cruz. Eu espero que de terça-feira passada para cá, o nosso conceito tenha se tornado bíblico, a ponto de nós desenharmos pessoas servindo umas às outras e amadurecendo para a glória de Deus. Pessoas servindo umas às outras, porque foram transformadas por Cristo, receberam dons para servirem aos outros, para a edificação do corpo. E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4. Se você observar o versículo 7 em diante, Paulo vai dizer que Deus concedeu graça a cada um de nós. Olha que coisa bonita. E a graça foi concedida a cada um de nós. Ninguém pode dizer, eu não tenho dom, eu não tenho missão, eu não tenho vocação, eu não tenho serventia na igreja de Jesus Cristo. Talvez você não tenha serventia dentro de estruturas institucionais. Porque tem gente que tem timidez para cantar, ou às vezes não tem o dom. Tem gente que não tem o dom para ensinar. Tem gente que considera que não tem o dom para trabalhar com as crianças. Mas essas pessoas têm o dom da hospitalidade. Note que ela não vai servir essa estrutura predial, mas ela vai abrir a sua casa como igreja para acolher pessoas. Ter um tempo de oração, de compartilhar de uma refeição. Tem gente que falou para mim, pastor, eu amo receber missionários. Então, quando a igreja receber missionários e pastores de fora, ó, minha casa. Que coisa bonita. Talvez você tenha o dom de visitar enfermos, cuidar de pessoas aprisionadas. O Juliano, semana passada, falou algo que mexeu muito comigo. Até pouco tempo ele era agente, o nome é agente prisional ou agente penitenciário? Agente prisional. E aconteceu algumas coisas e ele está afastado, mas ele disse, eu quero muito voltar. Porque estando lá, há tanta oportunidade de falar sobre o Evangelho. Que bacana foi eu ouvir aquilo, viu? Saber Deus te levando como igreja, num lugar que Ele ordenou os crentes a estarem, pregar o Evangelho aos encarcerados. Então Paulo está dizendo que Cristo concedeu a cada um de nós graça, e ele diz que essa graça veio de acordo com a medida do dom de Cristo. Por isso é que a Bíblia diz, quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Cristo é assunto aos céus, ali Ele aprisiona a morte, Ele destrói o poder que o pecado tinha sobre nós, nos liberta, tornando-nos habitação do Espírito Santo, e ao nos tornar habitação do Espírito Santo, Cristo nos torna pessoas com dons, e dons muito variados. E o texto segue dizendo, ainda, no verso 10, que aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E esse mesmo Cristo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Paulo aqui cita 5 funções primordiais que Cristo concedeu à sua igreja. Evangelistas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Outros citam 4 funções, porque eles conectam pastor e mestre, porque todo pastor precisa ensinar o evangelho com clareza e fidelidade. Apóstolo, evangelista,
profeta, pastor, mestre. O que os apóstolos fizeram no primeiro século? Sob revelação do Espírito Santo, os apóstolos explicaram como Cristo Jesus cumpriu toda a profecia do Antigo Testamento. Ao explicar isso à igreja, e sob o Espírito Santo, nos entregar o Novo Testamento, os apóstolos morreram, e não há mais o ofício, a vocação, o dom de apóstolos. Não existem apóstolos hoje. É por isso que Paulo diz que a igreja hoje é edificada, erigida sobre o fundamento dos apóstolos. E os apóstolos, por sua vez, lançaram os fundamentos sobre a pedra angular que é Cristo Jesus. Eles explicaram a pessoa de Jesus como o centro da história, o Salvador de todo mundo, aquele para quem toda a escritura do Antigo Testamento revelava. O apóstolo Paulo fala aqui de evangelistas. Evangelistas eram pessoas que também recebiam revelação de Deus no primeiro século, antes daquilo que a gente chama de cânon, a revelação bíblica estar fechada, de Gênesis a Apocalipse. Os evangelistas pregavam o evangelho além das fronteiras de Israel. O apóstolo Paulo era um evangelista. Ele proclamava o evangelho ao mundo dos gentios, aqueles que nunca ouviram o evangelho. Ainda existem evangelistas. Num sentido não existe mais, no sentido de receber revelação, porque a revelação está fechada, é a Escritura. No outro sentido, ainda existem evangelistas. Nossos missionários são evangelistas por natureza. Nós temos hoje, graças a Deus, centenas de jovens sendo levantados para abraçar o projeto de evangelização no sertão do Brasil, no sertão da Bahia, da Paraíba. Nós temos mais de 6.000 povoados, somente no sertão do Brasil, sem a presença de igreja evangélica. Não tem Assembleia de Deus, não tem Quadrangular, não tem Brasil para Cristo, não tem Presbiteriana. Porque onde não tem Presbiteriana e Batista, tem Assembleia de Deus, não é? Tem um boteco, um banco do Bradesco e uma Assembleia de Deus. Mas nós temos 6.000 povoados no Brasil, sem a presença de nenhuma igreja. Quando jovens, adultos, recebem a confirmação no coração de que Deus os está enviando para essas regiões, e o apoio de uma igreja local, com todas as portas abertas com o sustento necessário, essas pessoas exercem a função de evangelistas. Evangelion, eles proclamam as boas novas de salvação para um povo onde essas boas novas ainda não chegou. Os profetas eram aqueles que ensinavam a Bíblia com muita clareza. Só que eles tinham um diferencial dos pastores mestres. Os pastores mestres ficavam residindo nas igrejas locais, como eu fico. Os profetas tinham um ministério muito itinerante. Eles explicavam as escrituras do Antigo Testamento, assim como os apóstolos, aplicando as escrituras ao povo de Deus e às suas necessidades daquela época, mostrando que Cristo é o cumprimento, mas eles tinham um ministério itinerante. O evangelista chegava, proclamava o evangelho, o profeta vinha, edificava aquele povo e depois se estabelecia um pastor. Num certo sentido, os líderes que ensinam a igreja ainda exercem essas funções. Quando o Alex prega aqui, ele exerce a função de um evangelista, porque ele anuncia o Evangelion, o evangelho, a boa nova de salvação em Cristo. Ele saiu de Minas Gerais, foi para Uruaçu. De Uruaçu, em obediência ao chamado, ele veio para o seminário em Goiânia, residia em Anápolis. Saiu de suas fronteiras locais. Num certo sentido, é um trabalho de evangelista. Contudo, ele também profetiza ao ensinar as Escrituras com fidelidade, mas pastoreia. Quando ama pessoas, ora por pessoas, aplica a Bíblia às necessidades particulares das pessoas e atua como mestre, ao mostrar às pessoas que Deus está presente em todos os nossos problemas diários e Ele oferece solução à luz de Sua palavra. Então, num certo sentido, essas 5 funções, esses 5 ofícios, estão presentes, encapsulados, incorporados no ministério pastoral.
Então, Cristo Jesus concedeu à sua igreja apóstolos, evangelistas, profetas, pastores, mestres. Por quê que Paulo coloca essas vocações em primeiro lugar? Quer dizer que elas são mais importantes que as outras? Sim e não. Elas não são mais importantes porque a cabeça não pode dizer para o pé que não precisa dele. Assim como a mão não pode dizer para o olho que não precisa dele. Nesse sentido, esses dons não são mais importantes que os outros. Agora, num outro sentido, esses dons têm uma grande importância, porque são por meio desses dons que Jesus protege a integridade da sua igreja. É através de um correto exercício pastoral, que ensina a Bíblia com fidelidade, que os crentes são edificados na verdade, e assim, amadurecendo na verdade, exercerão seus dons com qualidade. Quando eu conheci o senhor Nil, na cadeira de barbeiro, sem ele saber que eu era pastor, ele pregou o evangelho para mim. Por que ele pregou o evangelho para mim? Porque ele foi corretamente edificado na verdade ao longo dos anos. Esse culto termina. O Zé Roberto sairá por essas portas. Trabalhará o dia inteiro na Saneago. Às vezes terá que ouvir a murmuração de clientes insatisfeitos. E ali naquele contexto, ele atuará como um discípulo em missão, usando seus dons de serviço para o bem da cidade, para a glória de Deus e com oportunidades abertas anunciando Cristo. Agora ele fará isso bem feito se ele, em sua comunidade de fé, receber o ensino bíblico correto. O ensino bíblico que chama pecado de pecado, sonegação de sonegação, mentira de mentira, adultério de adultério, que não procura por panos quentes, não procura relativizar o mal. Por isso que o apóstolo Paulo coloca esses dons de ensino em primeiro lugar, porque é através desses dons que a igreja é edificada com maturidade, sensatez e equilíbrio. A gente observa ele dizendo isso nos versos seguintes. No versículo 12, Paulo diz que Deus concedeu em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, olha só, com vistas, esse é o objetivo, ao aperfeiçoamento dos santos. Por que Deus colocou esses ministérios de ensino bíblico fiel? Para que os crentes recebam o amadurecimento na verdade. Por que os crentes precisam ouvir o ensino bíblico correto? Paulo explica, para que eles desempenhem o seu serviço. E quando os crentes desempenham corretamente o seu serviço, fundamentados no ensino bíblico verdadeiro, Paulo vai dizer no final do verso 12, que todo o corpo de Cristo vai crescer. É por isso que se alguém perguntar para você, desenhe a igreja, você não pode fazer o desenho nem de uma casinha com a cruz em cima, e você também não pode fazer um desenho de um pastor com a Bíblia nas mãos e todo mundo sentado. Porque essa não é a visão bíblica de igreja. A visão bíblica de igreja é todos lavando os pés uns dos outros, com as escrituras no centro. Porque são as escrituras quem nos aperfeiçoam na verdade, para que todos nós realizemos a edificação do corpo. Paulo está dizendo isso. Deus deu o ministério de ensino para que os santos sejam equipados, para que os santos bem equipados vivam vidas corretas nesse mundo do lado de cada eternidade. E ao viverem vidas corretas, essa igreja realize o seu mútuo crescimento na verdade. Paulo segue dizendo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O apóstolo Paulo usa alguns adjetivos e advérbios aqui que são muito fortes, gente. Paulo vai dizer que nós, como igreja, temos esse alvo diante de nós, chegarmos à
unidade da fé. O que isso significa? Nós, como igreja, como corpo, precisamos pensar sobre as doutrinas bíblicas do mesmo modo. Isto é, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é inerrante, a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Todos nós caímos em pecado através dos nossos primeiros pais. Cristo Jesus veio como cumprimento de Deus, de que no tempo certo da história, o Filho da mulher viria, morreria no maldito Calvário, levando sobre si a maldição dos nossos pecados. Ao fazê-lo, Cristo Jesus nos perdoaria da maldição, da condenação do pecado, da culpa do pecado, nos libertaria do poder do pecado e no futuro, quando retornar, nos libertará completamente da presença do pecado. Outra doutrina bíblica, Cristo retornará. Outra doutrina bíblica, a Trindade, um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Outra doutrina bíblica, ressuscitaremos em glória. Outra doutrina bíblica, há o inferno, que é algo que incomoda muito cristão hoje, que inclusive nega a existência do inferno. Há pastores negando a existência do inferno, mas há o inferno. A Bíblia fala sobre isso, Jesus fala sobre choro e ranger de dentes. Doutrina bíblica. Doutrina bíblica. Nosso corpo é morada do Espírito Santo, somos pedras que vivem. E agora devem viver para a glória de Deus em todas as esferas da vida, 7/24, 7 dias na semana, 24 horas por dia. Sexo é importante para Deus. Gestão dos recursos é importante para Deus. A obra missionária é importante para Deus. O modo como vivemos as realidades do nosso casamento é importante para Deus. O modo como nós diariamente confrontamos esse maldito orgulho que teima em nos prejudicar, é importante para Deus. Então nós, como igreja, através da pregação fiel do Evangelho, precisamos chegar à uniformidade no conhecimento da doutrina. Mas Paulo diz mais, ele diz que como igreja, nós precisamos chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aqui eu pergunto para você, algum dia nessa vida nós chegaremos à plenitude do conhecimento? Algum dia nessa vida nós conheceremos Cristo completamente? O que Paulo está dizendo? Esse tem que ser o seu objetivo. Embora você saiba que jamais alcançará esse objetivo nessa vida, você tem que viver todos os dias como se fosse possível. Tem que estudar as Escrituras, tem que estar junto com o povo de Deus, onde há edificação e serviço mútuo, regular e frequente. Esse é o objetivo. É inalcançável nessa vida? É. Mas eu vou viver todos os dias como se o fosse, como se eu pudesse alcançar. Porque é isso que as Escrituras estão dizendo. E aí Paulo diz que quando isso acontecer, ou na medida em que nós vivemos olhando para esse objetivo, no verso 14, nós não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Tem gente que é assim, né? Igual folha de bananeira. Ventinho, vem uma brisinha de cá, a folha tomba. Vem outra brisinha de lá, a folha tomba. Vem uma moda gospel, segue. Vem outra moda gospel, segue. Chega um pastor novo com a artimanha nova, um carisma novo, alguma estratégia nova, aquela igreja enche. De repente chega outro que parece um palhaço de circo, conta piadas, faz todo mundo rir, enche. Paulo diz, são as artimanhas dos homens. E quando a igreja cresce e se amadurece, esse povo não é mais levado por essas artimanhas das pessoas. E Paulo diz que essas pessoas utilizam astúcia para induzirem as pessoas ao erro. E o que combate a astúcia desses lobos em pele de cordeiro? Paulo diz que, no verso 15, que é quando nós seguimos a verdade. Só que há um jeito de seguir a verdade. Paulo diz que como igreja nós devemos perseguir a verdade através do amor. A verdade de Cristo sempre deve nos levar a um jeito doce de viver.
há uma perspectiva misericordiosa e compassiva. E aqui eu preciso trazer uma nota muito importante, gente. Nós temos no Brasil, especialmente no meio reformado, dentro das igrejas presbiterianas, o crescimento de um movimento que eu chamo de nefasto, chamado de neopuritanismo. É bem provável que, como esse culto está sendo gravado, eu até sofra retaliações por isso. O neopuritanismo é um movimento que, aparentemente, proclama tanta moralidade e tanta justiça, e parece ser tão bonito quando você escuta. Só que, por outro lado, há pouca demonstração de misericórdia. Há pouca demonstração de graça. O neopuritanismo, eu olho ele como um movimento fora de balanço, fora de equilíbrio. A perspectiva de Deus como juiz está em ênfase. A perspectiva de Deus como perdoador cheio de graça está desnivelada. A gente tem que proclamar que Deus é justo, santo, abomina o pecado. Mas a gente precisa proclamar de igual forma que Deus é amoroso, compassivo, misericordioso, perdoador, restaurador. Porque esta é a mensagem completa das Escrituras. Os judicialistas dentro do nosso meio são peritos em apontar os não pode. Não pode isso, 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 não pode isso. É pecado isso, é pecado isso, é pecado isso, é pecado isso. É pecado bater palma, é pecado tal coisa, é pecado tal coisa, é pecado tal coisa, é pecado tal coisa. Não pode bateria, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Mas os judicialistas têm uma dificuldade enorme em aplicar o lado positivo do Evangelho. Que não só são as coisas que nós podemos fazer, mas como as coisas que nós temos a obrigação de fazer, que é amar pessoas. Ir até os que sofrem e ministrar-lhes graça, cura, restauração, proclamar o ano aceitável do Senhor. Foi o que Jesus fez em João capítulo 8. Os judicialistas apontavam para uma mulher que foi pega em flagrante adultério, enquanto Jesus escrevia no chão. O que Jesus escrevia ali? Os pecados dos judicialistas. Porque os judicialistas, vocês estão entendendo essa linguagem? Os judicialistas, eles se escondem através de uma roupa de moralidade muito bonita. Mas todos nós temos o fator pecado e o pecado sujo escondido. E Jesus escrevia. E eu imagino os judicialistas vendo seus pecados desmascarados publicamente, até que vem a frase: quem não tem pecado pode jogar a primeira pedra. E ele, como Deus onisciente, estava revelando os pecados que os judicialistas escondiam por trás daquele verniz religioso hipócrita. Então a mensagem do Evangelho, ela deve mobilizar a igreja a crescer em amor. Porque a mensagem do Evangelho deve nos tornar pessoas amorosas. Se nós temos nos tornado judicialistas, críticos contumazes, se a gente tem observado os não podes e deixado de abraçar, deixado de olhar e sentir pena e se mobilizar em direção às pessoas, se a gente tem deixado de chorar com os que choram, compartilhar roupa com aqueles que estão nus, se a gente tem deixado de levar pão ao faminto, se a gente tem deixado de orar com os enfermos, o nosso evangelho é tudo, menos bíblico. E a igreja foi chamada para crescer em unidade. E essa unidade em direção à maturidade será demonstrada através do amor. E Paulo diz que o objetivo de Deus no versículo 15 é que, seguindo essa verdade em amor, nós cresçamos. E não é crescer em alguns aspectos de Cristo, não. É crescer em tudo. É conhecer Cristo em suas várias facetas. E Cristo é aquele tipo de homem que nós estudaremos a vida toda e jamais conheceremos. Porque Cristo é o homem perfeito. Cristo é o homem integral.
ouvindo recentemente um documentário do Augusto Cury, né? Ele falando sobre aquela série de livros, A Inteligência de Cristo. E ele disse que se converteu naquele período, porque como psiquiatra, focado na psicanálise, ele quis estudar a mente desse homem que move a história ocidental. E na medida que ele foi estudando a psicologia do homem Cristo, ele disse, só Deus pode ser assim. Um homem tão completo. E aí ele diz que como cientista dessa área da psique, ele se curvou a essa humanidade divina tão completa, em nada deficiente, que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que como igreja nós temos que crescer em tudo nesse Cristo. E estando nesse Cristo, não selecionado, mas em todas as suas facetas, Paulo diz que todo o corpo, que é a igreja, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Note que Paulo diz no versículo 7, que Cristo deu dom a você, a mim. Paulo está dizendo agora que cada um de nós deve se auxiliar as articulações, os nervos. Você sabia que o pé humano é o órgão com mais ossos? Nós temos 33 ossos, somente no pé. 33. Basta um ossinho desses, 33, quebrar, que você vai sentir uma dor nesse pé. Então basta um ossinho desse corpo de Cristo estar fraturado, disfuncional, negligente, omisso, imaturo, que o corpo é prejudicado. Daí a importância do amor, em buscar o que se perdeu, em exortar o que está em falha, em chamar a atenção daquele que claramente brinca com o pecado, em abraçar e ajudar a levantar o caído, em ser suporte para os fracos, em acolher as crianças e adolescentes na fé, enquanto nós, como em tese um pouco mais maduros, ajudamos essas crianças e adolescentes na fé a amadurecerem nessa mesma fé. Porque nós precisamos dessas crianças, porque elas trazem essa alegria, esse dinamismo, essa energia, esse movimento que o corpo precisa. É nesse sentido que Paulo diz que todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo, e ele termina com a expressãozinha, em amor. E esse corpo de crentes, que amam estar juntos, ou que ao menos perseveram para estar juntos, recebendo os benefícios do ensino fiel, e experimentando a maturidade do ensino bíblico, esses crentes agora vão ser enviados por Deus para esse mundo caído, para amadurecidos na verdade, se edificarem, se apoiarem mutuamente, mas também para proclamarem o Salvador e a salvação. Porque o papel da igreja é duplo. Qual que é a missão da igreja? Normalmente a gente só fala em uma missão. A missão da igreja é fazer discípulos de todas as nações. Essa é uma missão. Nós acabamos de ver aqui exaustivamente a outra missão. A missão da igreja é crescer na verdade, enquanto nós nos equipamos e nos edificamos mutuamente através dos dons que Cristo concedeu a cada um de nós. Essa é uma missão. Amadurecer na verdade, aplicar os dons recebidos para a bênção do outro. A outra missão da igreja, e eu termino pedindo você para abrir primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento, capítulo 2, um texto tão conhecido. Poderia ler Mateus 28, versos 19 e 20, mas você já conhece demais esse texto. Vamos para 1 de Pedro 2, versos 9 e 10, onde o apóstolo Pedro diz, 1 de Pedro 2, versos 9 e 10, vocês são geração eleita. Olha que pronome importante.
Pedro começa utilizando o pronome no plural. Não é o Marcondes, a Samara, é vocês. Porque, segundo as Escrituras, a igreja não é uma pessoa. Você sabe aquele povo que diz, eu sou a igreja de Jesus? Está certo e está errado. Está errado porque eu sozinho não sou igreja. A igreja é um corpo. Está errado. Sozinho eu não sou igreja. E está certo porque mesmo individualmente eu sou habitado pelo Espírito Santo. Mas se eu sou habitado pelo Espírito Santo, verdadeiramente, e eu amo a palavra, eu vou fazer de tudo para viver em comunidade. Porque a igreja é um corpo. Então, qual é a melhor maneira de nós nos definirmos individualmente? Nós somos pedras vivas. Pedro fala sobre isso em sua carta. Nós somos pedras vivas. Cada um de nós é uma pedra viva. Olha que coisa bonita. E juntos, nós somos esse edifício que é a igreja. É por isso que Pedro utiliza o pronome no plural. Vocês. Não é você individualmente, nem eu individualmente. São geração eleita, sacerdócio real, temos agora livre acesso a Deus, somos uma nação santa. Olha a ideia de nação aqui, é um povo, não são indivíduos, é um povo. A palavra santidade significa um povo que foi separado da morte para a vida, da escuridão para a luz, da cegueira para enxergar, da imundícia para a purificação. Nós somos esse povo separado, que agora pertence exclusivamente a Deus e que possui uma missão, mas não é a missão exclusiva. A missão é a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, uma das nossas missões é proclamar o Evangelho. Em nosso trabalho, em nossa casa, em nosso ambiente universitário, em nosso comércio, para a nossa vizinhança, para os nossos parentes nas celebrações. Talvez você vai viajar na semana que vem, feriado de Corpus Christi, ou talvez você receba parentes em sua casa. Ao acontecer, aproveite as oportunidades que naturalmente Deus abre para falar do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro enfatiza no verso 10, antes, vocês não eram nem povo, mas agora vocês foram tornados povo de Deus. Olha a linguagem plural aqui, gente. Não são indivíduos. Povo de Deus. Antes não tinham, olha o verbo no plural, alcançado a misericórdia. Mas agora, novamente o verbo no plural, alcançaram misericórdia. Porque a misericórdia de vocês, porque a misericórdia de Deus os alcançou e tornou vocês num povo separado, santo, salvo. Como igreja que se edifica na verdade, onde os vários dons são utilizados em benefício próprio, através da demonstração do amor, pregue um evangelho. Qual é a missão da igreja? Essa pergunta está errada. Qual é a missão da igreja? Pergunta está errada. Porque a igreja não tem uma missão. A igreja tem duas missões. A igreja tem uma missão interna e uma missão externa. Então a melhor pergunta seria, quais são as missões da igreja? Ou quais são as duas naturezas da igreja? Missão número 1 ou natureza número 1? Nós devemos nos edificar mutuamente, crescendo na verdade, servindo-nos em amor, chorando com os que choram, festejando as vitórias dos que estão alegres, ajudando os novos na fé a crescerem na verdade. E nós devemos também, como povo enviado por Jesus para esse mundão do nosso Deus, anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para um reino de amor. Normalmente a gente escuta as igrejas, no geral, falando muito sobre só uma missão, que é proclamar o Evangelho. Mas Deus não deu uma única missão. Ele deu duas missões a nós. De nos amar, de nos servir. E de, enquanto nós somos enviados para esse mundo, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas e nos transportou
para um reino de amor. Alguma dúvida? Alguma pergunta sobre igreja? Se até então algo te impedia de abrir sua casa, receber pessoas, semanalmente, a cada 15 dias, ter um tempo de oração, de compartilhar das Escrituras, talvez um tempo de comerem juntos, eu quero te estimular a enxergar a sua vida como essa pedra viva, enxergar a tua casa como um espaço onde Cristo reivindica reinar e acolher pessoas. Acolha pessoas da sua comunidade de fé, da sua igreja. Acolha amigos, acolha parentes, acolha vizinhos que têm resistência em virem para esse prédio com tijolos, argamassa. E enquanto eles estão ali com você, vendo como os crentes procuram se amar, apesar de seus pecados e de falharem uns com os outros, mas eles pedem perdão, confessam pecados, se reconciliam e a vida volta a seguir, as pessoas que não conheciam o Evangelho e vendo a prática do amor, naturalmente será atraída pela graça de Deus. E dia a dia o Senhor vai acrescentando os que vão sendo salvos. Você é uma pedra viva. Tua casa, quando você está com teu marido, tua esposa e teus filhos, são pedras vivas. Ali a igreja está reunida. A igreja está reunida debaixo de uma mangueira. A igreja pode se reunir debaixo de um pé de abacate. A igreja pode se reunir debaixo de um cajueiro. A igreja pode se reunir numa casa aqui no Lago Corumbá, com irmãos em Cristo, amigos, um fim de semana. E o Evangelho ser pregado, testemunhos serem ditos, músicas serem entoadas e orações serem feitas. E a partilha do pão ser realizada. Lilian, vem cá, querida, conta para nós seu testemunho. Vem cá, Marcondes, segura na mão da tua mulher, que ela já disse que o microfone é pesado. Vem cá, segura na mão da tua mulher. Você já fugiu de cantar, viu, Marco Aurélio? O Marcondes fugiu da cantoria aquele dia. Ele ensaiou com nós e ficou ali caladinho, moço. Ele encolheu no banco lá no Dia dos Homens, cantando para as mulheres, moço. Veio não. Escondeu de nós sua voz. Escondeu de nós o tenor. Coruja. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Eu sou muito tímida, né? Por isso que eu falei para o pastor que eu queria ele do meu lado, porque eu sou muito tímida. Então, eu em 2019, eu fui acometida a um tumor no cérebro, do lado direito. E aí, agora dia 1º de junho, completa 5 anos que o médico deu o diagnóstico, né? Ele chegou em mim mesmo e me falou que tinha achado um tumor no meu cérebro e que era cirúrgico. E aí, quando o médico fala isso pra gente, assim, você ouve só um pouco, né? Você ouve um pouco, aí parece que o restante você some, você não ouve mais. Aí ele falou bastante comigo, eu estava na UTI ainda, quando ele me deu a notícia, e que eu tinha convulsionado 5 vezes em seguida, no dia 1º de junho de 2019. E aí, quando ele foi me dar a notícia, ele me falou muita coisa. E quando ele terminou de me falar, eu falei para ele assim, doutor, eu sou boazinha, viu, gente? Eu falei para ele assim, doutor, tudo que o senhor falou para mim aqui, o senhor vai falar para o meu esposo que está subindo agora para me visitar. Tudo. Aí ele falou assim, não, então tá bom, eu vou falar. Aí quando o Marcos estava subindo a rampa, ele, como se diz, ele jogou, né? Falou tudo para ele que eu estava com tumor e que era cirúrgico e todos os riscos, né, de fazer a cirurgia. E aí a luta começou, 2019. Quando começa isso na vida da gente, assim, sua vida muda totalmente, né? Assim, muda assim radicalmente, porque eu, por exemplo, estava em casa normal, tranquila com as minhas sobrinhas, né, fazendo lá bolo, inclusive a Nayara estava comigo, né? E de repente acontece isso e no outro dia sua vida já mudou totalmente. Aí começa todos os exames,
e faz exame aqui, exame ali, só que não ficou só no da cabeça. Quando a gente foi fazer o exame PET, é PET, né? PET scan, a gente fez ele lá em Goiânia, o médico falou, não, tem mais 2 tumor. É o melanoma, só que ele não é, o melanoma ele não é metástase, ele joga, né? Joga para o órgão, e no caso meu ele jogou para a cabeça, que do ombro jogou para a cabeça e para a axila, que eu tive que fazer 3 cirurgias. Eu fiz uma cirurgia em dia 27 de junho, fiz outra cirurgia em agosto e outra em novembro. A última foi a da retirada de glândula, da axila. E é muito difícil, porque quando a gente passa por essa situação, eu não sabia nem como orar. Porque eu sou um tipo de pessoa assim, que eu sou tímida até com Deus. Porque assim, eu fui ensinada assim, que eu era da igreja pentecostal, e aí eu fui ensinada assim, que você tem que determinar, e você tem que, né, aquela coisa toda. Só que eu não tenho isso, eu tinha medo de falar com Deus. Eu falava, Senhor, mas como que eu vou determinar para o Senhor o que o Senhor vai fazer na minha vida? Não tem como, eu não... Eu sou tão assim, acho que eu sou até muito pequena para determinar com o Senhor como que eu vou orar, como que eu vou pedir para o Senhor. Os meus filhos estão assim, muito pequenos, João Pedro com 11 anos, e né, eu olhava neles assim, por favor, Senhor, tem misericórdia de mim, porque nem orar eu sei, nem pedir, eu posso pedir, mas eu posso, Senhor, me cura, mas e se não for da tua vontade? E se for da tua vontade, o Senhor, e se meu dia já tiver chegado? Então, o Senhor tem misericórdia de mim, cuida dos meus, né? E aí, nesse processo, assim, a gente tem muita, assim, eu tive muita experiência com Deus, sabe? No consultório mesmo. Eu tive uma experiência com Deus dentro do centro cirúrgico, que eu fiz uma coisa que não é de mim. Inclusive, essa nem o Marcos não sabe, acho que ele vai ficar sabendo agora. Quando a gente vai fazer cirurgia, geralmente o médico, ele chega, assim, já na hora da cirurgia, né? Aí já está tudo preparado, a gente nem vê o médico normalmente. Aí o médico chegou, o anestesista já tinha conversado comigo, e eu peguei, e ele chegou e pegou na minha mão, coisa que médico, eu falei, médico não faz. Aí ele começou a conversar comigo e falou, Lília, o anestesista já te apresentou para você e tal, agora nós vamos trabalhar e tal e tal. E ele falou umas coisas assim, conversando e segurando na minha mão. O médico, o doutor que ia fazer cirurgia, segurando na minha mão. Quando ele terminou de conversar comigo, de dentro, assim, veio assim, de repente, assim, veio eu falei para ele assim, as suas mãos estão abençoadas em nome de Jesus. Eu falei para ele. Só que quando eu falei isso, aí ele já tirou a mão, né? Porque eles não acreditam muito, né? Aí depois ele ainda falou para o Marcos, a sua esposa, ela é muito de fé. Tanto é que a cirurgia foi um sucesso. A cirurgia da cabeça, né? Foi um sucesso. E aí, é isso aí, irmãos. Eu estou aí, né? Graças a Deus, de pé, né? Firme. Quando eu fui para oncologista, eu fiz 17 sessões de imunoterapia. E a oncologista me pediu um exame do rim, que ela tinha achado um nódulo, né, no rim também. E aí a gente vai só achando, né? Parece que quando começa assim, parece que vai só... Aí ela pediu coisa do rim, a biópsia do rim, pediu uma biópsia do rim, que era muito difícil de fazer. Aí eu fiz. Quando foi no outro exame que ela pediu, até hoje, eu entro no consultório dela, ela é encabulada. Eu entro no consultório, ela fala assim, Lília, do milagre, seu nódulo do seu rim sumiu, Lília, que nunca mais apareceu. Assim, então é um motivo de muita alegria, sabe, pastor? Eu só tenho a agradecer a Deus mesmo, assim. A gente é até falho, sabe? Porque às vezes a gente tem que fazer mais para Deus, a gente é falho, porque eu só tenho a agradecer a Deus pelas bênçãos. Quer falar alguma coisa? Falar também, não tem como não falar, né? Boa noite a todos.
a Lília contou aí, porque da parte da gente, quando fala assim, tá com câncer, eu não vou mentir para os irmãos, não, a gente entra em desespero, né? E foi o que aconteceu lá em casa. E a gente espera assim, vai vir um câncer, vai vir uma doença incurável, até mesmo a morte, né? Mas quando a gente estiver assim, lá na terceira idade, né, a gente tem essa vaga pensamento. E lá em casa chegou, a Lília estava com 37 anos, né? Os meninos pequenos. E aconteceu tudo isso aí no dia que ela passou mal a primeira vez, esse dia que ela está falando. Eu cheguei, o Guilherme me ligou, a Nayara, né? Eles me ligaram doido. Minha mãe caiu aqui, desmaiou. Falei, então leva para o hospital, né? Aí eu trabalho lá com o Zé Roberto, eu estava até na rodovia, caminhão carregado, né? E eu dirijo o caminhão, e o caminhão, quando está carregado, não anda. E aí virou aquele desespero, né? Aí eu cheguei lá, deixei o caminhão na empresa, desci. Cheguei lá, o médico falou para mim, olha, eu estou aqui aguardando você chegar para ver o que faz. Porque a sua mulher, eu preciso de uma certeza. Ela não convulsiona? Eu falei, não. Ele falou, porque ela chegou aqui carregada pelos meninos, né? Falou, se ela chegou aqui carregada pelos meninos, e eu preciso de uma certeza. Porque se ela convulsiona, vocês têm que falar, porque é um tipo de tratamento. Agora, se ela não convulsiona, é outra linha de tratamento. Eu falei, não, ela nunca convulsionou. Aí ele bateu no meu ombro assim, falou assim, então, baseado na sua informação, que ela nunca convulsionou, você pode esperar coisa grave. Aí eu falei, mesmo? Ele falou, porque ela está na UTI. Aí ele me contou, né? Ele falou, sabe por que ela está na UTI? Porque ela está convulsionando o tempo todo, sem parar. Aí por isso que eu pus na UTI. Porque senão dá uma lesão no cérebro. Está convulsionando o tempo todo. Então, se ela nunca convulsionou e está acontecendo isso, está com um problema sério demais. Aí ele falou assim, aí você vai embora e amanhã volta. Aí eu vou fazer os exames aqui. Aí no outro dia que eu voltei, foi que aconteceu isso. Ele já tinha conversado com a Lília, falou para mim, falou que ia fazer cirurgia, abriu o crânio, tanto é que abriu o crânio dela todinho, um lado da cabeça. E aí eu perguntei para ele se não operasse também, né? Ele falou, não, se não operar, falece em 40 dias. Porque é muito agressivo e o tumor, ele cresce dia a dia. E o tumor do cérebro estava do tamanho de um caroço de feijão, hein? Ele tinha aproximadamente 7 dias. Cada semana ele ia dobrar o tamanho. Aí a gente passou por tudo isso. Ele falou, que igual eu falei para o senhor aquele dia, ele falou que ela tinha 2% só de chance. Eu falei, fala uma porcentagem, né? Ele falou, é muito pequena, ela tem uns 2% só de chance. E aí começou essa luta, igual a Lília está falando. No dia da cirurgia da cabeça, eu fiquei das 6 da manhã. O curioso foi que eu mais a Lília, a gente conversou, né? A Lília falou, amanhã vai ser a bendita da cirurgia. E às vezes eu posso não voltar, né? E se acontecer isso, a única coisa que eu recomendo a você é que você cuida dos meninos, do jeito que é o nosso objetivo. E aí a Lília dormiu a noite toda, né? Você imagina o médico falar que você vai operar sua cabeça amanhã, você tem 2% de chance. E eu a noite toda acordado, que não era eu que ia operar. E eu olhando para a Lília dormir, né? A Lília dormiu a noite toda. Quando foi 4 horas da manhã, eu chamei ela. Chamei ela e pensei, meu Deus, que calmaria dessa mulher, né? Será que esse negócio vai dar certo? Aí eu fiquei já sem dormir a noite toda, levantei 4 horas e fiquei das 6 até 1 da tarde olhando para a porta lá do centro cirúrgico. E eu pensava assim, será se ela abrir ali e falar que ela morreu, né? E fiquei. Aí quando foi 1 hora, aí terminou e ele saiu e falou, notícia boa para você, né? Que tinha tirado todo o câncer e tal, né? E ela ia voltar para a UTI, mas ia recuperar. E aí depois, ia recuperar assim, depois ia fazer o tal do PET e já sabia que tinha mais tumor. Foi 1 ano fazendo cirurgia e retirando. Mas
melhor é que, graças a Deus, a Lília está aqui, está viva, né? Isso passou. Depois foi para a oncologia, tem 5 anos, né? Vai enterrar dia 2, 5 anos. E tem sido difícil, sabe? Não sei nem se o Zé Roberto, que convive comigo todo dia, sabe disso, né, Zé Roberto? Mais ou menos. O Zé Roberto trabalha comigo, sempre a gente está vendo, né? Mas só ver também, não tem tempo, é muita correria. Mas graças a Deus, isso está passando, agora inteira 5 anos, é com 7 anos que vai dar alta. A Lília faz exame de 3 em 3 meses, tem tanto exame lá em casa que dá para encher a carroceria de um caminhão truco. Mas eu vou falar para os irmãos, eu nunca esperava que a gente ia estar contando isso na igreja, sim, né? Mas se é para crescimento de alguém, de nós mesmo, eu vou falar para você. É bom a gente conhecer o Senhor assim, mas é muito difícil. Eu não desejo isso para ninguém. Desejo que conheça o Senhor, mas não numa situação dessa. Porque a gente entra em desespero, a gente não sabe o que faz, né? Mas é o Senhor que tem que fazer. Igual, graças a Deus, o Senhor tem feito na vida da Lília. E o que a gente não pode deixar de falar é que isso veio e foi para a gente melhorar, né? Não sei a Lília, mas eu sempre eu penso isso veio e foi para melhorar. Eu tenho procurado demais, assim, aproximar de conhecer o Senhor, né? Inclusive, quando eu vim para cá, eu falei, pastor Renato, eu quero aprender, né? Estou lutando para ver se eu aprendo a palavra de Deus. E naquilo que eu precisar de melhorar, eu quero melhorar. E às vezes serve para melhorar não só a gente, mas até as pessoas. Tem colega meu, o Zé Roberto conhece, tem colega meu até de trabalho, que fala assim, Marcondes, eu sei da sua luta aí, e depois que aconteceu isso aí com você, com a sua esposa, eu tenho visto a vida diferente, né? Então serve para melhorar as pessoas. Teve um colega da gente lá, que a esposa dele deu um nódulozinho no seio, e aí o diagnóstico lá foi assim, deu um nódulo, e pela idade dela, é até normal dar um nódulo no seio, mas poderia ser câncer, o médico falou assim. A mulher entrou em pânico, e ele também e tal. Aí ele lembrou da Lília, né? Aí diz ele que criou uma esperança, e falou para a mulher dele, falou assim, a gente aqui está com diagnóstico que às vezes pode ser e às vezes pode não ser. Agora o colega meu de trabalho, a mulher nem me conhecia, né? A esposa dele deu câncer na cabeça, abriu o crânio, deu um câncer na axila, tirou a glândula, deu um nas costas, tirou. E ele está lá muito firme. Então vamos ficar firme. Serviu de quê? Para a pessoa de exemplo, né? Aí a mulher dele tirou o nódulo, também não era maligno, não era nada. E graças a Deus que sirva de lição para nós, né? E já estou falando demais, pastor. Né? E eu agradeço por essa oportunidade. Fica aqui. A gente que agradece, né? Vem cá, Léo, vamos orar por você também, com a Elaine. Vamos orar aqui com vocês. E o povo ainda diz, né? A igreja de vocês é fria, não tem milagre. Quantos milagres Deus faz, né, gente? Nossa, que bênção. Quero chamar aqui os presbíteros que estão aqui hoje. Vem aqui à frente, vamos orar. Impondo as mãos. Olha, 2 famílias preservadas. Vem cá, Alex, por milagre de Deus. Carlos, vem aqui, querido. Nosso presbítero também, por favor. Está com frio, Henrique? É que eu estou com paletó, estou preocupado se está frio ou se não está, né? Vamos estender as mãos aqui, vamos ficar em pé, gente, agradecer a Deus por esses milagres. Vamos impor as nossas mãos. Peço ao Henrique que nos conduza nessa oração. Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidos como igreja, com coração grato por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na vida da tua igreja. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor lançou sobre a vida da Lília, cuidando de tudo, usando aquela equipe médica, capacitando ele, Senhor, para que ela pudesse compartilhar conosco esse milagre que o Senhor realizou na vida dela e da família. Obrigado também, Senhor, pelo que o Senhor fez na vida do Léo também, que nós conhecemos, testemunhos dele,
pela maneira bondosa que o Senhor tem cuidado dele e da família, e pelo milagre que eles alcançaram. E principalmente, Senhor, que eles conseguiram enxergar o Teu cuidado, o Seu agir na vida deles a todo momento, certos que o Senhor estava sustentando eles e fortalecendo eles nesse momento difícil. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a Tua igreja, em especial sobre a vida dessas famílias, Pai. Amém, Senhor. Queridos, recebam a bênção do Senhor, que a graça de Deus o Pai, que graça maravilhosa, nos salvou, nos redimiu, nos tornou filhos, que o amor de Jesus, o amor que por todos nós se entregou e nos ensinou como devemos fazer uns com os outros, que o consolo, a esperança que o Espírito Santo dá, fortaleça a vida de cada um de nós, conduzindo-nos a viver com uma confiança celestial, com a convicção de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós somos amados por esse Deus, em nome de quem oramos. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Excelente restante de noite, de descanso.